Fala pessoal, eu sou Israel, estou aqui de volta no canal da IBNU, eu faço parte do Ministério Integre e a gente está aqui estudando o livro Gálatas para você, do Tim Keller. Nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre Gálatas 4, versículo 8 a 20. No próximo vídeo a gente fala sobre a parte 2, essa vai ser a parte 1. E o que é o assunto do dia de hoje? Fé do Evangelho contra a religiosidade do mundo. Então, nesse capítulo, o Tim Keller vai falar sobre o que Paulo discorre nesses versículos, e Paulo vai basicamente trabalhar alguns assuntos. O principal assunto que entra, ele vai começar a falar como os gálatas eles eram escravos a falsos deuses no passado. Porque eles eram pagãos, eles tinham religiões, digamos, longe de Deus, era uma tradição local, eles tinham imoralidade sexual, eles cultuavam estátuas, eles tinham tradições, festividades, e eles eram escravizados. Essa religião, essa fé torpe, escravizava eles. Só que o que é interessante é que ele vai falar, pera um pouco pessoal, vocês eram escravos, mas agora vocês precisam estarem livres em Cristo Jesus, mas por alguma razão eles não estão livres. Daí entra a discussão que é, Paulo vai falar uma frase muito pesada, ele fala, meus esforços foram inúteis, e ele estava perplexo quanto ao que os gálatas estavam vivendo. E o que entra em questão, que acho que é interessante, quando eu leio esse texto, minha primeira avaliação sempre vai ser de que o que os gálatas estão fazendo é voltando para a antiga imoralidade, voltando para o paganismo, voltando a fazer bobagem. Mas eles estão com um novo problema, que não é o que eles tinham antes. Eles ainda estão voltando a algum tipo de escravidão, mas é uma escravidão nova. E Paulo vai equiparar idolatria pagã a uma nova escravidão que é a busca pela salvação via o moralismo que está diretamente vinculado à própria Bíblia. Isso assusta um pouco, porque para a gente pensar um pouquinho, as duas soluções são a mesma coisa, que é salvação pelo próprio indivíduo. Então eu quero me salvar. No paganismo eu me salvo agradando o Deus pagão. Só que nessa nova idolatria que está confundindo a fé cristã com as tradições, eles estão voltando para as leis mosaicas e falando, olha, se você seguir tudo certinho, você se salva. Que nem se o cara pagão vai lá e sacrifica tudo certinho. Então, quem que é responsável pela salvação? O indivíduo. Isso é bobagem, não tem nada a ver com a Bíblia. Daí ele vai falar, isso são princípios deste mundo. Esses princípios do mundo são basicamente, desde que o ser humano é gente, ele quer acalmar os espíritos, ele quer acalmar as forças que dominam o mundo, a água, o fogo, o ar, o vento, tudo que está associado ao misticismo, ao ocultismo. O ser humano busca desesperadamente controlar essas forças mediante um tipo de pagamento. E esse pagamento pode ser por comportamento, por sacrifícios, por entregas a esses deuses. E eu achei muito, muito legal, porque ele vai falar que os deuses não existem. Mas, por mais que esses deuses pagãos nunca existiram, o que escraviza existe. Ele associa isso diretamente a forças ocultas, demônios, espíritos malignos. Mas a chave da escravidão está no que você está idolatrando. Então não existe o Deus. O exemplo que eu mais gostei, que para mim faz muito sentido, é o dinheiro, a busca pela riqueza. Não existe o Deus do dinheiro, não existe um Deus da riqueza, mas a riqueza pode se tornar um Deus para nós. E como funciona isso? Eu achei super interessante. Se a riqueza, basicamente, é o que define o dinheiro, define o que faz sentido para você, o que te traz valor, o que faz a sua vida ter significado, se você não tiver dinheiro, você vai estar desolado, você não vale nada, você vai se sentir mal, vai ficar frustrado. Agora, se você tiver muito dinheiro, ainda nunca vai ser suficiente para saciar seu desejo. Então sempre você vai estar insatisfeito. Então do desespero à insatisfação por estar escravizado. É um estado de escravidão a esse ídolo, a esse desejo que substitui a salvação e a justificação por Cristo Jesus para a fé em Deus. Então, quando a gente entra nesse modelo de nova escravidão, basicamente o que está sendo discutido é que esses gálatas, eles estão escravizados. Ao que eles estão escravizados nesse caso? No caso, eles estão escravizados a seguir as tradições antigas do judaísmo, a lei mosaica, voltando para trás. Não que é para descartar a lei mosaica, mas a grande diferença é que eles estão sendo salvos por obedecer a lei. E isso não salva, a lei não salva. O que salva é a fé em Cristo Jesus. Então, dentro desse ambiente, ele vai até falar no texto, achei muito legal essa frase, onde o Tim Keller fala que ir para a igreja, fazer coisas que são boas, cristãs, se você for com a atitude que se eu for para a igreja eu vou ser salvo, pelo meu mérito, pelas minhas ações,
já deu ruim. Então a gente já está se escravizando novamente a uma idolatria, mesmo que por fora pareça que a gente está obedecendo a Deus e sendo um ótimo cristão. Nessa nova escravidão, o versículo ele até fala claramente que seguir as datas de festividades religiosas já começou a ser um problema. Não que seja errado ter festividades religiosas ou seguir elas. Errado é você acreditar que se você não seguir elas, você não vai ser salvo. Porque depende de você ser salvo. E para você ser salvo, você teria que seguir essas regras, né? Obedecer a essas festividades e fazer tudo certinho. Daí você está garantido. Então, dentro do texto, ele vai trabalhar um pouco mais uma segunda parte, que é sobre conhecer a Deus. E isso, para mim, fez muita diferença, porque trabalha também com quem nós somos, né? O que a gente sente, o que a gente deseja, os nossos medos. Então, de um lado, ele está trabalhando a escravidão, a religiosidade, ao moralismo artificial. Do outro lado, ele vai trabalhar que se Deus me conhece e eu conheço Deus, até o versículo é invertido, que ele fala: você conheceu Deus, mas melhor ainda, Deus te conheceu. Porque nós somos seres falíveis, pecadores, limitados. Então, o nosso contato com Deus é muito maculado. Agora, o de Deus com nós não é. E conhecer Deus aqui não significa especificamente só conhecer. É muito mais do que isso. É um tipo de relacionamento pessoal que você desenvolve com Ele. Então, dentro dessa questão de conhecer Deus e não conhecer Deus, se nós conhecemos Deus, a nossa justiça ela vai vir de Deus, porque Cristo Jesus foi crucificado, Ele ressuscitou e Ele é quem o juiz vê quando Ele olha para mim. Por mais que eu estou contaminado, eu posso ficar tranquilo, tendo certeza absoluta que quando o Deus Todo-Poderoso, o juiz, Criador do universo, olhar para mim, ele não vê meus defeitos, minhas falhas, minhas imperfeições, mas ele olha para mim através do perdão e da redenção de Cristo Jesus. Então isso tira meu desespero, isso me traz uma segurança. Agora, se Jesus não está no jogo e eu que tenho que me garantir e o Deus Todo-Poderoso vai me julgar, me avaliar e eu que tenho que entregar a solução, daí isso vai limitar a minha religiosidade, eu vou ter que ficar arrogante porque é meu mérito e eu vou ficar defensivo. Toda vez que alguém me acusar de alguma coisa, não fui eu não fiz, eu estava na igreja, eu assisti, eu li a Bíblia, nem vem. Porque eu me garanto que Deus vai me aceitar no céu porque eu sou muito, muito eficiente, faço tudo certinho. Então isso é distorcido. Um dos exemplos que ele traz, que não é de Gálatas, mas é a parábola do filho pródigo, muito legal. Que são dois filhos, né? Tem um filho que é meio estragado e tem um filho que é o bonzinho, né? O filho estragado ele já escolheu de vez, que ele é o filho imoral. É o filho que já faz bagunça, já vai fazer tudo errado. E tá claro que ele tá fazendo coisa errada. Tá claro que ele precisa de redenção. Não tem nem dúvida disso. Mas do outro lado tem o filho moral, o filho certinho, que está indo na igreja, está batendo cartão, está fazendo tudo certinho por fora. Mas ele está fazendo isso acreditando que ele mesmo se garante. Como que a gente identifica que os dois estão errados? Muito simples. Os dois rejeitaram o pai. Os dois demonstraram na parábola que eles rejeitam o pai. Então, se eu rejeito a Jesus Cristo, independentemente de eu ter vivido uma vida imoral ou viver uma vida moral, artificial, buscando a minha salvação, se eu rejeito a Cristo, eu não vou conseguir ser salvo. Então a questão é, dos dois filhos rejeitam o pai, que no caso é a figura de Cristo. Só que o filho que está na bagunça, na gandaia, ele se arrepende, porque ele viu que ele perdeu muito. Agora o filho que está pertinho, que se sente seguro, que acha que ele está perto de Deus e acha que ele está mais garantido em termos de redenção, porque ele vai se salvar pelas obras, ele corre um perigo maior. Isso é interessante que o Tim Keller vai falar, que ele está correndo um risco maior de porque ele acredita que ele está dentro da estrutura moral, religiosa, social, por alguma razão, ele é merecedor de algum tipo de salvação que não depende exclusivamente de Cristo Jesus. Então isso é muito, muito interessante. E finalizando esse texto, o que eu acho muito, muito legal é que a gente vai se desenvolvendo na fé cristã e se a nossa visão, se a mentalidade, como esse capítulo trabalhou, vai na direção de buscar a nossa própria justificação pelas nossas obras e não pela fé em Cristo,
Isso vai trazer ansiedade, tensão, vai trazer religiosidade e a gente pode se escravizar igualzinho aos pagãos que não conheciam a Bíblia, não conheciam a Deus, ter o mesmo comportamento deles, só que muito, muito mais problemático, porque daí a gente já está dentro da tradição cristã, lendo a Bíblia, dentro da igreja. Então a chance da gente ser exortado, identificado e mesmo encontrar a nossa distorção de visão bíblica é mais desafiador. Porque nunca alguém vai poder chegar, você já ouviu falar sobre Jesus? Lógico, inclusive, eu faço tudo que ele manda, por isso que ele vai ter que me salvar, porque eu sou o cara. Então, para fechar esse vídeo, são 3 perguntas que ele coloca no final que eu acho que vale a pena todo mundo refletir. Que primeiro é quais são os ídolos que nós pessoalmente temos mais dificuldades. Eu, por exemplo, achei interessante a questão do dinheiro, porque para mim isso foi uma coisa que faz sentido. Na busca da riqueza, na busca do dinheiro, realmente eu, na minha vida pessoal, encontrei tanto tristeza na falta quanto ingratidão na abundância. Então isso realmente vai ser um problema na nossa vida. Para mim esse é mais forte, para você pode ser outra coisa. E nos outros 2 pontos, ele vai trabalhar um pouco sobre a nossa segurança que a gente tem em Deus. Porque se depender de mim, eu estou lascado. Mas eu posso ficar tranquilo, porque eu não vou ser avaliado pelo meu mérito, mas sim pela redenção e pela minha fé em Cristo. E por último, por causa disso, a última pergunta e a última reflexão, acho que a gente pode pensar em casa nas próximas semanas, é sobre se Deus fez tudo isso, se a gente está garantido, quais são os outros ídolos que talvez a gente esteja meio amarrado, e a gente consegue ser liberto com essa tranquilidade de que a redenção veio por Cristo, não depende das nossas obras, não depende do que a gente vai fazer e que o jogo é um pouco diferente. É isso por hoje, pessoal. Vou fazer o próximo vídeo para a semana que vem sobre a segunda parte, que é a questão do ministério. Então não esqueça de curtir o vídeo, seguir o nosso canal e estamos de volta. Deus abençoe a vocês. Até a próxima.